Bem-vindo de volta, investidores. No vídeo de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre a WEG, que divulgou seus resultados hoje e está subindo 6,13% no momento que grava esse vídeo. Também iremos dar uma olhada na Microsoft, que divulgou os resultados ontem à noite e hoje está caindo 2,22%. Os investidores não gostaram de algumas coisas que vamos falar depois. Também vamos falar da Arista Network, uma empresa que eu ainda não tenho em carteira, mas pretendo comprar. Ela está subindo 8% no momento que grava esse vídeo. Vamos dar uma olhada nos resultados também. Além disso, hoje também será divulgado o resultado da Kepler Weber, uma empresa que eu tenho bem pouco em carteira, que era antigamente bem cíclica, mas que está mudando isso nos últimos anos. Se continuar melhorando ano após ano, pretendo investir mais nela. Começando então pela WEG, a WEG, que é uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira, a quarta maior, se não me engano. Basicamente, a WEG é uma fabricante de equipamentos elétricos, motores de alta tensão, transformadores, redutores, entre outros. Essa empresa é considerada por muitos a melhor empresa brasileira. Então, aqui no site do Fundamentei, nós já vemos o retorno histórico dela. Nos últimos 5 anos, deu um retorno de 299%. Nos últimos 10 anos, um retorno de 899% e 114.550% desde 1998. A WEG é responsável por transformar vários investidores em milionários e bilionários na Bolsa do Brasil. Descendo um pouco mais, nós vemos que o valor de mercado dela hoje está em 192 bilhões, no topo histórico. Aqui na receita operacional dela, nós vemos como está dividido os segmentos de produtos dela. Então, praticamente 90% dos produtos está dividido em equipamentos para o setor industrial e equipamentos para o setor energético. Na questão geográfica, nesse último trimestre, a receita de mercado externo, que é o mercado internacional, atingiu 55% da composição total da receita operacional, enquanto o mercado nacional corresponde somente a 45%. Essa diferença vem aumentando a cada ano que passa, e é um dos drivers que mais faz a empresa continuar crescendo ano após ano, mesmo com as incertezas e dificuldades do cenário do Brasil, já que um pouco mais da metade da receita dela vem de fora. Agora, mostrando a evolução dela ao longo dos anos, a começar pela primeira métrica que eu procuro em uma empresa para investir, e talvez seja uma das mais importantes, que é a evolução do lucro ao longo dos anos. Nessa tabela aqui do Fundamentei, a gente consegue ver que praticamente todos os anos a empresa consegue aumentar o lucro dela em relação ao ano anterior, em um ritmo alto, né? Em 2015, ela tinha um lucro de 1 bilhão. Em 2024, o lucro dela já está em 6 bilhões. Isso dá um crescimento composto anual de 20% ao ano. Como se isso só não fosse o bom o suficiente, a margem líquida dela, que é a relação do lucro em relação à receita, vem melhorando também. Saiu de 12% em 2015 para 18% em 2024. Outro ponto importante é que o crescimento da receita dela, se a gente puxar aqui, cresceu 15% anualmente, enquanto o lucro cresceu 20%. Ou seja, a empresa possui uma alavancagem operacional, já que ela consegue crescer o lucro dela sem aumentar as despesas na mesma proporção. O ROI dela, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, também cresceu ao longo dos anos. Atualmente está em 30%, o que é muito bom e que fica melhor ainda sabendo que ela não faz recompra de ações, ou seja, não está distorcido esse ROI. Para quem não sabe, quando a empresa recompra ações, o que também é muito bom para os acionistas, ela diminui a base acionária e, consequentemente, o patrimônio líquido. Isso faz com que o ROI fique inflado só com as recompras, mas como a WEG não recompra, só paga dividendos, esse ROI aí é da gestão operacional dela mesmo. Fora isso, ela vem gerando muito caixa operacional nos últimos anos, não tem tanto capex, e isso faz com que a geração de fluxo de caixa livre venha bem alto. Se nós dividirmos o fluxo de caixa livre dela, que hoje está em 5 bilhões e 300, pelo valor de mercado dela, que hoje está em 192 bilhões, chegamos a um yield de fluxo de caixa livre de 2,76%. Ou seja, 2,76% é quanto caixa corresponde em relação ao valor de mercado. Essa é uma métrica importante para avaliar se uma empresa está cara ou barata. Quanto maior esse yield, mais barata estaria a empresa na teoria. O fluxo de caixa livre é a métrica utilizada nos modelos de valuation das empresas, justamente porque ela é o que efetivamente estamos comprando ao investir em uma empresa. Um fluxo de caixa livre grande permite pagar dividendos maiores, ou fazer mais recompras, ou reter o dinheiro no caixa da companhia para investir em projetos maiores. Um yield de 2,76% é baixo nos padrões brasileiros, o que significa que, em tese, a WEG é uma empresa cara. Mas, para investir em empresas de mais qualidade como a WEG, muitas vezes nós temos que pagar um pouco mais caro, justamente por ela ser muito boa.
Agora falando do resultado do segundo trimestre, eu não vou falar muitos detalhes para o vídeo não ficar tão longo, mas a receita operacional líquida dela cresceu 13,5% em relação ao segundo trimestre de 2023, que já foi um resultado muito bom lá em 2023. O EBITDA cresceu 15,9%, ganhando margem, e o ROIC também cresceu em relação a 2023. A empresa cresceu top line sem aumentar tanto os custos. O lucro líquido cresceu 5,4%, isso porque o resultado do ano de 2023 foi muito forte, então a base de comparação não é tão boa, mas nada demais também em um trimestre ter crescido um pouco menos do que a receita. O resultado em si veio muito bom e é por isso que a VEG está subindo tanto no dia de hoje. Já a Microsoft teve um resultado muito bom também, excedendo as expectativas dos analistas de Wall Street, porém os analistas esperavam um crescimento de 31% do segmento de cloud da Microsoft, o Azure, que cresceu apenas 29%. Isso decepcionou um pouco o mercado e por isso as ações estão caindo 2% hoje. Para nós que investimos para o longo prazo, isso não muda nada. Os resultados continuam muito bons, todas as outras métricas vieram melhor do que o esperado pelos analistas. A receita cresceu 17%, o lucro operacional cresceu 23%, o lucro líquido cresceu 20%, assim como o lucro líquido por ação também cresceu 20%. Nada demais na Microsoft, a empresa continua excelente e crescendo muito. Hoje a Microsoft tem três segmentos de receita, que é a Intelligent Cloud, um segmento de serviços em nuvem e soluções de infraestrutura para empresas. Um exemplo é a Azure, que é uma plataforma que oferece uma vasta gama de serviços como computação, armazenamento, análise de dados, redes e inteligência artificial. A Azure é utilizada para construir, testar, implantar e gerenciar aplicativos e serviços por meio de data centers gerenciados pela Microsoft. O segmento de Intelligent Cloud corresponde a 44% da receita. Outro segmento é o de produtividade e soluções empresariais, que corresponde a 31% da receita e abrange as ferramentas do pacote Office, como Word, Excel, PowerPoint, etc. E também tem o LinkedIn, que muita gente não sabe, mas é da Microsoft também e fica inserido nesse segmento. Por último, é o segmento de Personal Computing, correspondendo a 25% da receita, que são os produtos e serviços como Windows, Bing, Xbox, entre outros. Hoje, a Microsoft está negociando a um price earnings de 35 e com yield de fluxo de caixa livre de 2,4%. Então ela não está barata nem muito cara. Eu diria que ela está no preço justo ali da empresa. Eu comprei ela em 2022, quando ela estava custando $229, com price earnings de mais ou menos 26. Hoje ela me deu um retorno em dólares de 83%. Falando agora da Arista Networks, empresa que eu pretendo comprar, mas que eu ainda não tenho, está subindo mais de 8% no momento que eu gravo esse vídeo. Essa empresa é especializada em fornecer soluções de rede de alta performance para grandes centros de dados, ambientes de computação em nuvem e infraestrutura. Ela é mais conhecida por produzir os switches de rede de alto desempenho que são projetados para fornecer baixa latência. Em resumo, a Arista fornece soluções essenciais para a construção e operação de infraestruturas de TI modernas e de alta performance. Nos resultados divulgados, ela apresentou um aumento na receita de 15,9%, com melhora na margem bruta para 64,9%, e o lucro líquido diluído por ações, o earnings per share, veio 33% maior do que o segundo trimestre de 2023, um excelente resultado. Hoje, a Arista está com um price earnings de 44, a mais cara dessas que eu falei, e com um yield de fluxo de caixa livre de 2,77%. Então, pelo vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu e tchau!